Vamos abrir a palavra do Senhor para a meditação desta noite. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, que é a carta onde Paulo trabalha o mistério da igreja, uma carta que eu gosto muito, 6 capítulos maravilhosos, onde nós vemos a descrição do apóstolo Paulo da igreja de Cristo, uma igreja que teve a sua origem no amor eletivo de Deus que elegeu o seu povo, no sacrifício vicário de Jesus que veio, se entregou, morreu na cruz no nosso lugar, e também na ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que aplica no nosso coração a obra bendita de Jesus. Vamos ler alguns versículos do capítulo 2, mas ao longo da nossa meditação nós passearemos um pouquinho por esta carta tão maravilhosa que fala do mistério da igreja. Capítulo 2 de Efésios, vamos ler a partir do verso 19. Efésios 2, 19 até o versículo 22. Vamos ler juntos, a uma só voz? Os irmãos que puderem, vamos ficar de pé para a leitura desta porção da palavra. Efésios 2, 19 a 22. Leiamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, graças te damos por esta palavra tão bendita que acabamos de ler. Palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te pedimos, ó Deus, que tu fales ao nosso coração de maneira especial, neste momento de edificação na palavra, que ao final deste momento, ó Deus, saiamos deste lugar com os nossos corações fortalecidos e a esperança avivada no Senhor Jesus, fundamento da igreja. Graças te damos, ó Deus, por este momento de edificação. Abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que tu tens revelado a nós. No nome de Cristo eu oro, peço e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Voltemos ao capítulo 1 de Efésios, antes de chegarmos neste texto que lemos. Eu quero chamar a sua atenção para uma descrição maravilhosa que o apóstolo Paulo faz da igreja de Cristo no capítulo 1 desta carta que ele escreveu aos Efésios. Olhe para o capítulo 1, a partir do versículo 3. Veja aqui como Deus é maravilhoso em escolher um povo, em eleger um povo para a sua glória. Paulo diz assim em Efésios 1:3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Temos aqui, irmãos, no início da carta, o fundamento da igreja, a origem da igreja, que está no amor eletivo de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele. A igreja, portanto, tem a sua origem no amor de Deus,
na sua escolha gloriosa. Mas olhe, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo agora foca na segunda pessoa da Trindade, no Filho que redime. Diz o apóstolo, Efésios 1, 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Jesus, em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Jesus. Após apresentar o amor de Deus, a escolha de Deus, a decisão de Deus em nos escolher, Paulo apresenta a redenção em Jesus. A verdade que temos aqui, irmãos, é que o Pai elege, mas quem redime é o Filho. Jesus nos redimiu e agora nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a partir do verso 13. Acompanhe comigo, Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo sela a salvação nossa. Irmãos, que verdade gloriosa! Paulo então vai discorrer agora nesta carta aos Efésios sobre estas doutrinas maravilhosas que ele apresenta o fundamento. A igreja nasceu por causa do amor de Deus. A igreja é igreja por causa da redenção em Jesus. A igreja é igreja por causa da ação miraculosa e gentil do Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração, habita no seu coração. Testifica com o nosso espírito de que temos um Pai no céu que vela por nós, que temos um Jesus, um Cristo, um Messias que morreu no seu lugar para nos dar a redenção. Graças a Deus pela igreja. Eu quero nesta noite meditar um pouquinho com você sobre a bênção da igreja. Como a igreja é importante na nossa vida. Quando deixei a minha cidade natal para vir para Belo Horizonte, eu me lembro muito bem de alguém dizer assim para nós, para mim, minha esposa: olha, quem é que vai receber vocês em Belo Horizonte? Vocês têm parentes lá? E eu disse: não temos, nós temos a família da fé. Família da fé, esta pessoa não sendo crente, não entendia esta linguagem. E ele disse: mas como que vocês vão sair daqui, deixar o trabalho de vocês, você ir para fazer um seminário numa capital, e vocês serão recebidos por quem? Eu disse: pela família da fé. O cristão, o crente, ele não vive só. Aonde quer que ele esteja, a família da fé está por ali. A igreja é uma bênção de Deus na nossa vida, irmãos. A igreja nos acolhe. A igreja é a comunidade dos fiéis. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja existe em Cristo e para Cristo. Como é maravilhoso meditar sobre
a verdade bíblica da igreja. A igreja é aquela que nos acolhe. É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz no capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Após a oração que ele faz em favor dos crentes aí no final do capítulo 1, Paulo começa o capítulo 2 dizendo assim: Ele nos deu vida, estando nós ou vós, se dirigindo aos Efésios, mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas veja o verso 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aquele amor lá de Efésios 1, 3, 4, 5, o amor que nos elegeu, por causa deste grande amor, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A igreja é composta de pecadores redimidos pela graça de Deus em Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8 é clássico na apresentação do Evangelho, não é mesmo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, você não tem mérito, eu não tenho mérito, nós não temos, é dom de Deus. Se você está aqui, saiba que é pela graça de Deus. O Espírito Santo que te impulsionou, te inclinou para as coisas espirituais. Porque se não fora o Espírito, nós estaríamos no mundo. Mas Ele nos amou, Ele nos atraiu com um amor forte, verdadeiro, fez de nós um povo eleito, um sacerdócio real, conforme diz o apóstolo Pedro. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para a partir do versículo 11, Efésios 2. Paulo começa relembrando as verdades. No versículo 11 ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Aqui ele se refere ao início do capítulo 2. Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Mas voltemos ao versículo 12. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas preste atenção no versículo 13 e compare ele com o versículo 4 do capítulo 2. Mas agora, o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: mas Deus, sendo rico. Agora no verso 13, mas agora em Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E então chegamos aos versículos que lemos. Assim, já não sois estrangeiros, assim, já não sois peregrinos, assim você já não anda neste mundo perambulando, perdido, zigue-zagueando sem saber o que fazer. Não, não. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ah, irmãos, que glória! Meditarmos nesta noite sobre esta identidade. Somos da família de Deus. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e alguém chegou e disse: mestre, sua mãe está lá fora, está te chamando. E Jesus disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a minha vontade. Irmãos, nós somos da família de Jesus. Quem sabe você chegou aqui nesta noite um pouco oprimido, devido às dificuldades da vida. Levante a sua cabeça, olhe para Jesus e saiba que você é da família de Deus. Você pertence a esta família. Paulo conclui este argumento aqui no final do capítulo 2, dizendo: irmãos, vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo fala de uma nação ao dizer que somos concidadãos. Vocês já não são estrangeiros, mas vocês são concidadãos dos santos. O pecado, irmãos, ele dividiu a humanidade, mas Cristo fez dela uma nova nação. Já não existe mais judeu ou gentio, em Cristo somos um. Todos os crentes de todos os países, línguas, povos, nações, formam a igreja de Jesus. Eu tenho certeza que vocês cantam aqui aquele cântico, né, que todos nós cantamos nas igrejas, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo de Deus e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que glória, irmãos! Somos da família de Deus. Paulo também fala, neste final do capítulo 2, de uma família. Olha o verso 19, quando ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família. A igreja é uma família. E é por isso que o apóstolo, na carta aos Romanos, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A igreja é lugar de chorar juntos também, não é? A igreja é lugar de se alegrar, mas a igreja é lugar de chorar juntos. Família é assim, não é? Quando cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, nos tornamos membros da família de Deus. Entramos pela fé nesta família. Paulo afirma que esta família no céu é a família também da terra. É a igreja triunfante, é a igreja militante. Em Cristo somos irmãos uns dos outros, não há barreira social, étnica, cultural, linguística, econômica. A igreja é lugar de gente rica, financeiramente falando, mas é lugar de gente pobre. Na igreja é lugar de gente que muitas vezes se apresenta distante, mas que agora é acolhida.
A igreja é lugar de gente que nasceu aqui dentro, não é mesmo? Somos um em Cristo, temos o mesmo Espírito em nós, foi o mesmo sangue que promoveu a nossa salvação. Nos tornamos herdeiro da mesma herança e o melhor de tudo, moraremos juntos no céu. Virá o dia, irmãos, que não existirá a igreja do Jardim Canadá, primeira igreja da Afonso Pena com Getúlio Vargas. Não, estaremos todos juntos. Além de uma nação, além de uma família, Paulo também fala no versículo 21, acompanhe comigo, de um santuário, no qual, vamos passar pelo 20 primeiro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário de dedicação ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Somos templos do Espírito Santo. Ele vive em nós. Santuário dedicado ao Senhor. É interessante, irmãos, que se você olhar para o capítulo 5, vamos dar uma ida ao capítulo 5, estamos numa carta, e existe sempre o perigo de interpretarmos um pedaço sem olhar o contexto. É uma carta. Lá no capítulo 5, Paulo diz assim, a partir do verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, salvando, remindo, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis loucos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E eu te pergunto, qual é a vontade do Senhor? Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse assim, a vontade do Senhor é a vossa santificação. Agora olhe para o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O desejo do Senhor é que a sua igreja, o redimido, o salvo, busque a plenitude espiritual e viva na plenitude do Espírito. Por isso ele diz, não embriague com vinho. Mas ao mesmo tempo, de uma negativa, vem a afirmativa, Enchei-vos do Espírito. Embriagar com vinho é pecado, mas deixar de buscar a plenitude do Espírito também. Busque a plenitude do Espírito. Somos templos do Espírito Santo. No livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo. Deus habitou no tabernáculo, Êxodo 40, até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo, 1 Samuel 4. Deus habitou no templo, 1 Reis 8. Mas novamente Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo, Ezequiel 10. Deus enviou o seu filho, João 1, a quem os homens despiram e pregaram na cruz. Mas hoje, preste atenção, por meio de seu Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra, mas nos corações, Ele habita dentro de nós. Que maravilha, irmãos! Habita no coração daqueles que confiam em Cristo e na igreja coletivamente. O Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja de Cristo, santuário do Espírito. Reflita sobre a alegria que é pertencer à igreja. Você que é membro aqui desta igreja, tem alegria no seu coração em ver esta igreja celebrar 7 anos de organização. Nesse ano, lá na primeira igreja, nós estávamos nos regozijando, porque a igreja estava celebrando 105. Esta está fazendo 7. Que maravilha. Se Jesus não voltar,
Esta igreja que vai fazer 100 anos daqui a pouco, né? Nós não estaremos aqui. Mas a glória de Cristo que habita na igreja, habita em nós, haverá de permanecer resplandecendo aqui neste lugar. Agora, se Ele voltar, estaremos com Ele. Que maravilha! Não teremos que nos preocupar, não é mesmo? Com cuidados terreais. Estaremos com Ele na glória. A igreja pode ser entendida assim, como a comunidade dos fiéis, o corpo de Cristo. Veja que responsabilidade. Somos considerados o corpo de Cristo. A igreja existe em Cristo, através de Cristo e para Cristo. Ela é a continuidade de Israel, a semente de Abraão, o povo da aliança, o povo de Deus eleito e escolhido por Ele mesmo. É uma família. Quem sabe você está visitando aqui a igreja nesta noite e ainda não pertence a esta família. Eu tomo a liberdade de, em nome do reverendo Ben-Hur, te convidar. Venha participar dessa família. Venha participar. Venha participar. Aqui você encontrará a palavra de Deus, que vai te exortar, mas que vai também te consolar e que vai avivar a sua esperança até o dia de Cristo. Não seja um desigrejado, não é mesmo? É o texto lá do reverendo Augusto Nicodemos, né? Vai lá no Google, digita lá, desigrejados, leia o texto dele. Está na moda hoje as pessoas acharem que não precisa da igreja, que ela tem Jesus no coração sozinha, não precisa se deslocar para vir a um templo, assistir um culto, participar de um culto. Não se engane, a igreja é importante. A igreja é a família da fé que te acolhe. Que te acolhe. Os seus amigos do mundo, quando está tudo bem, você pode ter muitos, mas quando não estiver bem, é a igreja que vai te socorrer, não é? Pastor, está no CTI o meu pai, a minha mãe. Pastor, faleceu alguém. Vamos lá no cemitério chorar juntos? Vamos. É a igreja, irmãos. Valorize a igreja. Ela é una em Cristo. Ela é santa porque é separada do mundo e consagrada a Deus. Ela é católica no sentido de ser universal. Ela não está circunscrita à Rua Ontário 1213. Ainda é esse endereço, reverendo? Eu lembro. Rua Ontário 1213. Não. Ela é católica. Ela está no mundo. Ela está no mundo. Semana passada, tivemos lá em nossa primeira igreja um missionário de Moçambique, na quinta-feira, dando uma palavra para os irmãos que participam do estudo bíblico, e ali estávamos com ele, e ele mostrando um pouco do seu trabalho em Moçambique, e ele mostrando a igreja que ele começou, e pela graça do Senhor, floresceu, os irmãos se reunindo debaixo de uma árvore com uma mesinha, só isso que eles têm. Todo mundo sentado no chão. E ele disse assim, olha, eu vou falar pouco aqui, uns 40 minutos, né, pastor? Falou para mim assim, nós combinamos, 40 minutos, tá bom. Ele disse lá, o culto começa às 9 da manhã, termina às 4 da tarde. Esse é o culto nosso. O pastor prega, o povo canta, 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 canta. O pastor volta a pregar, o povo volta a cantar, cantar, cantar. E ele disse, olha, vocês são privilegiados, né? Por ter tudo que vocês têm aqui. E foi citando o que tínhamos lá, bancos, etc., ar-condicionado e tal. Lá nós não temos isso, não. Nós só temos essa mesinha e a palavra pregada e o povo sentado no chão. Mas louva a Deus. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Sinta-se parte desta família. Se você já pertence, louvado seja o nome do Senhor. Se não, o convite do Evangelho se estende a você. Jesus convidou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem não tem Cristo não tem descanso. Ele tem que tentar comprar o descanso. Mas o crente tem um descanso seguro, forte e verdadeiro. Jesus.
Que Deus aplique no seu coração esta palavra e que esta igreja, Reverendo Benhur, os irmãos, os presbíteros do conselho e todos os membros, que esta igreja seja fortalecida no Senhor e que ela continue como família da fé, pregando o Evangelho aqui neste lugar, para a honra e a glória de Cristo. Amém.